Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje estudaremos comparação de números reais. Os números reais são formados pela união dos números racionais e os irracionais. Mas você sabe quando uma raiz é racional ou irracional? As raízes são divididas em raízes exatas, que são as racionais, e raízes não exatas, certo? Que são números irracionais. Vejam aqui o exemplo. Algumas raízes que a gente conhece, a raiz de zero, que dá zero, e é uma raiz racional, porque conseguimos colocar o zero em forma de fração. A raiz de 1, a raiz de 4, a raiz de 9, mas entre essas raízes há outras raízes, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, que não são exatas. Se você fosse tirar a raiz de 2 numa calculadora, daria 1,41 e uma sequência de casas decimais aleatórias e não periódicas, certo? Que torna impossível colocar em forma de fração. Então, para a gente trabalhar com raízes irracionais, que são o caso dessas raízes inexatas, a gente precisa trabalhar com aproximações de duas casas, de 3, mas nesse momento a gente vai usar aproximações de duas casas, certo? Então veja, a raiz quadrada de 2 vai ser 1,41, teria mais, mas nesse momento a gente precisa trabalhar com um número limitado, porque senão a gente nunca ia terminar de calcular, se o número fosse infinito, não é isso? Então, a raiz de 3, 1,73, eu já coloquei algumas raízes que a gente vai trabalhar nesse momento aqui, justamente para facilitar os nossos cálculos. A ideia é o quê? Comparar racional com irracional e comparar irracional com irracional. E o que seria comparar? Na matemática, nesse momento aqui, a gente vai comparar, dizer se ele é maior, se ele é menor do que o outro, certo? Ou igual. Vamos avaliar? Vamos fazer primeiro a comparação racional com irracional. Veja que o número 2, ele é um número racional, não é isso? E que raiz de 3 é um número irracional, certo? Com dois números na parte decimal, certo? Então vamos lá. 2 continua sendo 2, não é isso? Mas aqui a gente vai transformar em decimal. Por aproximação, vai ficar 1,73. Para comparar esses números, devemos comparar a parte inteira e depois comparar a parte decimal. Décimos, centésimos, milésimos. Mas nessa parte, veja, quando o número é natural ou racional, caso queira chamar, ele só tem parte inteira nesse caso que ele é natural aqui, certo? Então vamos fazer o quê? Quem é maior, a parte inteira 2 ou a parte inteira 1? Sabemos que é 2. Logo, 2 é maior que raiz de 3. Não é isso? Comparação irracional versus irracional. Veja que 10 é um número irracional. Vamos usar isso aqui como se fosse a raiz quadrada, aproximada em duas casas decimais. E π, sabemos que ele vale 3,14. É um valor bem aproximado disso. Notem que a parte inteira é igual à parte inteira. A parte dos décimos também são iguais. Veja que só há uma diferença quando é os centésimos. Quem tiver o centésimo maior vai ser maior. Logo, 6 é maior que 4. Então, raiz de 10, certo? Será maior do que π, certo? Para dar continuidade ao nosso estudo agora, vamos estudar as operações com números reais. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão de números reais, racional ou
Racional com irracional, irracional com irracional. Certo, temos aqui raiz de 2 mais raiz de 3. A raiz de 2 é um número que tem as casas decimais infinitas, mas vamos usar aproximação, que vai ser 1,41. E a raiz de 3 será 1,73. Não é isso? Lembrando, quando for uma soma de números decimais, vírgula tem que estar embaixo da vírgula, certo? Aí vamos ter 1,73, né? Somado com 1,41. O resultado vai dar 3 com 1, 4. 7 com 4, 11. 1 com 2, com 1, 3. Deu 3,14. Vamos agora à subtração. Π menos raiz de 5. Quem é π com casas decimais aproximadas? 3,14. Quem é raiz de 5? 2,22. 23 no caso, né? 2,23. Não é isso? Então, se eu subtrair 3,14, não é isso? Por 2,23, lembrando que a vírgula tem que estar embaixo da vírgula do mesmo jeito. 4 menos 3, 1. Aqui é menor, vai pegar emprestado, não é isso? Vai ficar 11 menos 2 dá 9, certo? Então vai ficar 0,91 ou 0,9, caso queira. Na multiplicação do número de Euler vezes raiz de 2, vai ser 2,71 vezes raiz de 2, 1,41. Veja, número de Euler, uma aproximação dele boa, 2,71. Raiz de 2, 1,41. Aqui, lembrando que a vírgula não precisa estar embaixo da vírgula, certo? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28, vai a 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 2, 2. Logo vai ficar 11. 10, 12. Sobrou 1, 8. 3. Onde fica a vírgula desse número? Veja que esse número de cima, ele tem duas casas decimais e esse também tem duas. Então, obrigatoriamente, esse daqui como resultado tem que ter 4. 1, 2, 3, 4. Você começa aqui do fim, 1, 2, 3, 4. 3,8 ou 3,82, está ótimo. Certo? Vou colocar aqui 3,82, já que a gente está com duas casas decimais. A divisão entre dois números reais, ela pode ser muito impressionante. Veja, o 3, ele é um número natural, já sabemos, não é isso? Agora, o 7, ele é um número irracional, que vale 2,64, não é isso? Mas, se eu quiser dividir esse número por esse, eu tenho que ter dois números naturais aqui. Então, eu vou multiplicar esse número aqui por 100, porque essa vírgula sofre um deslocamento e fica um número natural. Mas eu não posso deixar aqui sem nada, eu tenho que multiplicar por 100 aqui também para igualar a situação. Então, vai ficar 300 dividido para 264. E quando você for dividir 300 para 264, vai dar 1
1,1 aproximadamente, certo? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido e até um próximo momento. Obrigado!